Nicole, o que é esse caso, Nicole? Tá gravando. Gente, já preparei aqui então a nossa chamada. Cadê você, chamada? Enfim, deixa eu mostrar para vocês então que a nossa sala e a gente já vai para o conteúdo de hoje, tá? Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Pessoal, outra coisa muito importante. Vamos ter, né? Como eu sempre disse a vocês, vamos ter muito respeito a esse momento síncrono, tá? Prestar bastante atenção, procurar um lugar tranquilo, né? Uma mesa, pega seu caderninho, faça suas anotações. Pessoal, é aula normal, é o que nós teríamos lá fisicamente, né? Na sala de aula, tá? Por que eu destaco isso novamente? Algumas pessoas têm a visão, né? E já chegaram até externalizar isso, até falar isso, e não está tendo aula. Está tendo aula normal, só que é à distância, nesse ensino remoto. Então, bastante atenção, moçada, e bastante atenção também às atividades, gente. Então, olha só, nós temos nossa sala virtual, todos os conteúdos por semana. Então, sempre dê uma olhadinha na sala de aula virtual. Entra, clica, né? Flega como, se tiver como para vocês flegarem, ou entra, analisa o material, lê, faz o que é pedido e flega aqui. Tarefas, envio de tarefas, pessoal, só vai aparecer para vocês flegado quando eu corrigir, né? Ou seja, quando for pontuado essa atividade, tá? Provavelmente aqui o questionário, como eu configurei as respostas, questionários eles vão aparecer, né, pontuados assim que vocês terminarem de responder. Então, bastante atenção a isso. Conteúdo, embora a gente dê um prazinho maior, conteúdo e atividade que tiver naquela semana, é interessante fazer naquela semana. Então, olha só, dia 12 de maio, o que tinha aqui? Tinha um questionário simples, pessoal, pequenininho. Se não me engano, eram duas questões. Então, assim, bastante atenção. Alguns coleguinhas me procuraram, relatando que esqueceram. Então, vamos ficar muito atentos quanto a isso. Acontece esquecer, acontece ter problemas de internet, etc. Então, devido a isso, eu vou reabrir tudo. Assim que nossa aula finalizar, eu queria falar com vocês, né? Alguns me mandaram mensagem no balãozinho, eu respondi, né, com esse mesmo posicionamento e falei que a gente conversaria hoje. Então, ó, eu vou abrir tudo até sábado, tá? Até sábado, dia 26, até às 11 horas da noite. Então, ó, eu vou reabrir tudo relacionado à MES, eu vou reabrir até sábado 26, tá? E aí, moçada, alguns coleguinhas também falaram que na tarefa de fazer, né, atividade experimental, enviar, alguns tiveram problemas. O que acontece, gente? Eu configuro o envio da tarefa para vocês fazer a declaração de não plágio e clicar no botãozinho enviar. Então, se você clicar no botãozinho enviar, pum, foi. Está tudo certo, tudo ok. Se você não clicou no botãozinho enviar e o prazo expirou, ela fica salva lá como rascunho. Eu consigo ver, eu consigo avaliar, pontuar, tudo certinho, tá? E também não vai aparecer para vocês como legado enquanto eu não corrigir e pontuar de todo mundo, tá? Então, é por isso que às vezes vocês enviaram aqui as tarefas e não apareceu verdinho para vocês ainda, ok? Não apareceu certinho aqui no cantinho direito, tá bom? Então, Danilo, essa daqui, ela é uma que tem maior peso dos nossos trabalhos aqui, né? Como eu falei com vocês, avaliações propriamente ditas, principalmente nesse ensino remoto, elas ficam um pouquinho mais complicadas. E a nossa disciplina, por ser uma disciplina técnica, eu prefiro, né, a metodologia didática,
a metodologia pedagógica de avaliar a produção de vocês. Então, tudo que vocês fazem, né? Tudo que vocês produzem, a gente vai avaliar, certo? Questionário, vocês viram que eu usei pouco, né? Foram só 2, questionários pequenos. E provavelmente essa daqui e a resenha dos artigos que vocês vão fazer para mim, quer ver? Vocês vão fazer para mim na última semana do bimestre, né? Na semana 30, do dia 30, vocês vão fazer essa resenha aqui sobre artigos científicos. E aí eu vou mostrar alguns para vocês, vou, né, explicar como que vocês vão fazer. Provavelmente essas duas vão ser as que mais vão ter peso. E as duas vão valer 100. Se não me engano, os questionários eles estão valendo 10 pontos, porque eles eram pequenininhos, tinham só 2 questões, tá? Então, as que vão ter maior peso vão ser essas produções, a resenha do artigo e a atividade experimental, tudo bem? Quem não conseguiu, né, teve alguns colegas também que não conseguiram fazer envio do vídeo, porque o vídeo fica grande, né, etc. Não conseguiram fazer envio do vídeo ou das fotos aqui na atividade experimental. E aí enviaram por e-mail. Ok, é isso mesmo, tá? Se vocês não conseguirem enviar aqui no envio da tarefa, pode me enviar por e-mail os arquivos, tá? A fotinha do experimento ou o vídeo que vocês preferirem, e o cálculo do RS da coloração mais polar, ou seja, que vai caminhar mais ali sobre o papel, tá? Bom, e aí, moçada, eu coloquei para vocês, né, aqui uma leitura sugerida na semana passada, que é para vocês relembrarem o que são os ácidos e bases, a escala de pH, tudo bem? E coloquei um vídeo de preparo de soluções. Como que em laboratório eu posso preparar essas soluções de ácidos e bases? Então, eu coloquei aqui para vocês, coloquei uma explicaçãozinha, né? Infelizmente, o vídeo está bem bacana, se não me engano, é um aluno de ensino médio ou de graduação, né? Onde ele explica até certinho como que faz essas soluções. Só que o problema, moçada, é que ele não usa EPI, ele não usa, foi um mau exemplo, né? Que ele deu no vídeo, mas, e aí o pessoal até nos comentários do vídeo falou, eu também falei, porque o vídeo é bacana, dá para a gente utilizar, né, como explicação, como complemento de conteúdos, mas o rapazinho, ele não usou jaleco, luvas e óculos. E para você manipular, né, bases e ácidos, é interessante usar esses EPIs, né? Tem até professores de universidade que isso para eles é tão corriqueiro que eles também não usam, mas é um mau exemplo, é uma prática, é uma má prática, né, gente? Tem que usar, tá? E aí, ó, eu falei para vocês, as bases são, em sua grande maioria, sólidas, com exceção do hidróxido de amônio. Ó, relembrando a nomenclatura, amonio é o NH4+, o masculino é o NH4. Amoniá, o feminino, ele é NH3, ok? Então, portanto, o preparo das soluções básicas vão ser parecidas com a do NaCl, do cloreto de sódio, que ele mostra no vídeo. Pesa-se o sódio, dissolve em água, né, e ok. A partir dos cálculos, né, de concentração, de quanto você quer que aquela solução atinja de concentração ali da base, no caso. E o preparo de soluções do hidróxido de amônio, como ela é líquida, né, é parecida com a dos ácidos mostrados no vídeo, porque os ácidos, a maioria dos ácidos, eles são comercializados na sua forma aquosa, ou seja, dissolvidos em água. Quando a gente tem em laboratório ácido sulfúrico, é um frasco do ácido sulfúrico aquoso, dissolvido em água. O ácido clorídrico é um frasco de ácido clorídrico, é um frasco, né, com ácido clorídrico dissolvido em água. Alguns ácidos orgânicos são sólidos, por exemplo, ácido cítrico, né, e etc. E aí, como preparar uma solução dessa? Muito parecido com os reagentes sólidos, né, que ele mostra no vídeo, que no caso ele faz do NaCl, do cloreto de sódio. Então, pesa-se a quantidade ali em massa que deseja se preparar como concentração daquela solução, tá? Então, bem bacaninho o vídeo, por gentileza, assistam.
E aí, moçada, essas são, né, os dois materiais complementares. Lembrando, gente, que é muito importante, né? Eu julgo isso como muito importante aqui na minha prática didática, para vocês relembrarem conceitos que vocês já viram no primeiro, segundo ano, né? Para ir fazendo essa revisão, esse apanhado aí, inclusive para o Enem, tá bom? Embora não seja o foco do Instituto, mas a gente sempre está dando dicas e está tentando, né, resgatar esses conteúdos anteriores, até mesmo linkando aqui, né, com o que a gente precisa para entender os métodos, os principais métodos de separação e identificação de moléculas. Tudo bem? Bom, moçada, eu faço novamente uma divulgação para vocês. Eu sou um dos membros, dos participantes, né, da ACS, a da Associação American Science, American Society Science. Associação, né, Americana de Ciência. E aí, moçada, é uma associação muito grande e muito importante, né, para a publicação de artigos. Eles têm várias revistas, né, para publicação de artigos, revistas importantes na publicação de artigos. E eles estão, né, assim que começou a pandemia, eu tomei informação disso. Eles estão com esses projetos de divulgação de ciência. Então, quase por mês, mais ou menos, deve ter umas 3, 4 webinars, lives, mesa redonda, com pesquisadores do Brasil e do mundo inteiro. E aí eu divulgo aqui para vocês, no nosso fórum de discussão, um que vai ocorrer hoje, às 16 horas. Então, quem puder participar, tem certificado também, tá? Se inscreva aqui no link, o link está ali. Vão ser 2 pesquisadores, né? Um da Universidade de Costa Rica e um aqui do Brasil, né? Da Universidade Federal do Paraná. Então, vai ser muito bacana a oportunidade de vocês verem cientistas, né? De fora do país. Esse é um dos benefícios do remoto, né, moçada? A gente não precisa sair de casa para ver a fala, né, de pesquisadores do mundo inteiro. Então, essa é uma oportunidade bacana para vocês. E o tema é o seguinte, é o papel da latino-americana em uma segurança alimentar, biodiversidade e biotecnologia. Então, moçada, muito relacionado aí à área de vocês, viu? O espanhol é bacana, tem o inglês, perfeito. Então, ó, muito relacionado ao tema de vocês, a biotecnologia, então vai ser muito bacana e interessante. Eu vou acompanhar, ficaria muito feliz se vocês pudessem acompanhar. E aí, no comecinho lá ali da palestra, né, a gente manda um alô no chat para ver se vocês vão conseguir, né, acompanhar. Enfim, a gente fala lá, boa tarde, tal, IFG Campos Formosa, curso de biotecnologia, sou a Beatriz. Muita gente, a maioria do pessoal faz isso, tá? Então, quem quiser e puder, ficaria muito feliz. Eu vou estar acompanhando também. Provavelmente a gente comenta alguma coisinha na próxima aula. Não é obrigatório, mas, moçada, quem puder fazer pelo menos a inscrição, eu não me lembro se cobra-se a frequência. Então, faça a inscrição pelo menos, né, mesmo que você não consiga, porventura, acompanhar, para ter esse certificadinho, tá? Provavelmente vão ser aqui 2 horas, 3 horas de certificação, ok? Bom, queridinhos, o que eu queria falar de início é isso. Há alguma dúvida? Dúvida, gente, sobre a metodologia? Eu espero que vocês estejam gostando dessa metodologia, não baseada em avaliações formais, né, mas sim na produção de vocês, na dedicação de vocês aí com a nossa disciplina. Obrigado, Mariana. Obrigado, Isadora. Então, vamos aqui aos conteúdos de hoje, mestre. Hoje a gente vai falar sobre a cromatografia de troca iônica em gel, né, pessoal? A gente já falou sobre a cromatografia de alta resolução, tanto líquida quanto gasosa, na aula passada, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cromatografia de troca iônica. Gente, o princípio básico, bastante atenção, sabe? O
princípio básico da cromatografia é o mesmo. Tem sua amostra, tem a fase móvel, tem a fase estacionária, elas vão interagir, isso tudo vai se interagir por forças intermoleculares, vai ter um fator de retenção de cada um dos tipos de moléculas ali existentes na nossa amostra, né? E justamente essas interações, essas diferenças de interações, vão possibilitar a gente separar um composto primeiro, depois o outro composto, depois o outro composto. E aí, quando você faz isso em laboratório, ali, nos métodos tradicionais, cromatografia em papel, em coluna, você pode utilizar de equipamento de ultravioleta para identificar essas amostras. Ou a simples concentração ali das moléculas na solução. Quando você tem isso em equipamentos sofisticados, como a gente viu na aula passada, cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta resolução, você tem um detector que vai se basear ali nas pequenas diferenças de potenciais elétricos na molécula, e aí potencial elétrico está muito relacionado à nuvem eletrônica, à densidade eletrônica daquela molécula, os compostos eletronegativos, que vão puxar a densidade eletrônica, ou seja, essa carga negativa dos elétrons, que vão criar polos na molécula. Então, quanto mais extremidades com elementos eletronegativos, mais essa molécula ela vai ser polar se ela tiver vetores resultantes. Então, muito importante a leitura que eu sugiro para vocês. Quem ainda não leu, moçada, bastante atenção, leia por gentileza, relembre polaridade. Então, a partir dessas pequenas diferenças do potencial elétrico da molécula, o detector ele vai fazer essa leitura. Vai fazer essa leitura e vai passar isso para o software. O software vai identificar essas diferenças de potenciais elétricos e vai elaborar para a gente o cromatograma, que é uma espécie de espectro, né? Ou seja, os picozinhos das moléculas que a gente separou e o software identificou, tá? Basicamente isso. Então, moçada, e como que é dada essa gaussiana, né, do pico? O pico ele é proporcional à quantidade de moléculas no decorrer do tempo. Lembra? Então, em eixo Y, a gente tem a quantidade de moléculas, né, que ela vai aumentando com o passar do tempo, e depois que esse composto separado, ela vai diminuindo. E o eixo X é o eixo do tempo, tá? Então, esses são os aspectos de um cromatograma. E aí, moçada, desde a aula retrasada, né, a gente deu uma introdução a esses tipos específicos aqui que a gente vai comentar hoje de cromatografia. O que acontece nesses tipos específicos? Basicamente, vai se aumentar a seletividade da separação. Como assim, professor? Essa troca iônica vão acontecer interações específicas para reter ou deixar fluir, né, eluir algum tipo de molécula. O gel também vai ali atuar nessa seletividade da separação das moléculas. A cromatografia de afinidade, o próprio nome já diz, vão ocorrer afinidades ali de interações intermoleculares que vão cada vez mais fazendo essa seletividade, selecionando as moléculas, né, deixando a separação cada vez mais específica. Então, a cromatografia de troca iônica utiliza de uma resina para a cromatografia, né, que apresenta carga elétrica positiva ou negativa, em uma ampla faixa de pH. pH ele também auxilia, né, nessa seletividade. Se o pH estiver ácido, separa uma classe de moléculas. Se o pH estiver básico, separa outra classe de moléculas. Então, aqui um exemplo. Ó. Se você tem moléculas nessa resina da cromatografia aqui positiva, ela vai interagir, né, com a extremidade negativa das moléculas. Tá? Então, a trocadora de ânions, ela vai pegar, vai interagir com a parte aniônica ali das moléculas orgânicas. Quando essa resina ela tem carga negativa, ela vai puxar quem? Ela vai puxar os cátions, ou seja, a parte positiva das moléculas, tá? Lembrando, íons são espécies
químicas com cargas. Quando essas espécies têm cargas negativas, são chamadas ânions. Quando tem carga positiva, são chamadas cátions. Existem dois tipos básicos, né, de resinas, como eu já falei para vocês aqui na figura, né? Uma com carga positiva e uma com carga negativa. A positiva, temos como exemplo a dietilaminoetil, né? A abreviação DEAE, celulose, e resinas trocadoras de cátions, né, que tem carga negativa, como, por exemplo, a carboximetilcelulose, tá? Então, são resinas ali que vão ser utilizadas basicamente, né, na fase estacionária. E aí, ó, a gente tem aqui um exemplo de um gráfico, né, que vai relacionando aqui o pH. Gente, o pH significa potencial hidrogênio iônico, ou seja, a quantidade de H+ no meio, a nossa amostra, a nossa solução, etc. Então, ó, se a gente varia a quantidade de H+, isso vai provocar na amostra uma variação de cargas, certo? Então, ó, quando o pH está baixo, tem pouco H+. Então, as moléculas positivas, elas vão estar com maior quantidade. À medida que vai aumentando o pH, essas moléculas positivas, elas vão diminuindo aqui de quantidade, né? E aí as negativas, né, com o pH baixo, elas têm poucas, né, poucas moléculas ali negativas. À medida que se aumenta o pH, essas moléculas negativas, elas vão aumentando a quantidade também. Então, a variação de pH, ela vai promover essa seleção, né, pessoal? E aí a gente vai conseguir separar classes de moléculas específicas. Ou seja, vai aumentar a seletividade. Lembrando aqui, né, que a gente tem de 0 a 7 pH ácido e de 7 a 14 pH básico. Então, em pH ácido, a resina ela vai atuar, ela vai se apresentar como uma quantidade maior de cargas positivas. Em pH básico, essa resina vai se apresentar com maior quantidade das moléculas, de suas moléculas ionizadas ali com carga negativa, certo? E aí, ó, a gente tem uma tabelinha com potencial isoeletrônico de algumas proteínas. Ou seja, o que é esse potencial isoeletrônico? É o potencial eletrônico da molécula. Então, isso tem um valor, né, pessoal? E é justamente lá nos detectores do software que vai ler essa diferença de potencial. Então, aqui alguns exemplos. A proteína pepsina, ela tem potencial isoeletrônico menor que 1. A ovalbumina, galinha, tem 4,6 potencial isoeletrônico. A albumina, 4,9. Tripomiosina, 5,1. Né? E, enfim, aqui é só um exemplo mesmo, tá? De algumas proteínas e os seus potenciais isoeletrônicos, tá? Quanto maior o potencial isoeletrônico, mais polares, né, essas moléculas são. Por quê, professor? Porque mais elementos eletronegativos vão estar puxando a densidade eletrônica dessas moléculas, ou seja, vai se criar um polo mais bem definido, ou seja, a diferença de cargas da molécula vai ser maior. Então, vamos pensar aqui nessa salmina, 12,1. A gente vai conseguir ter uma boa seletividade dessa salmina aqui em pH básico. Por quê, professor? Porque ela vai ser retida aqui, né, pela nossa resina ionizada com carga positiva. Quanto maior o potencial isoeletrônico, maior ali a diferença de cargas, ou seja, mais vai puxar ali, né, mais polares vão ser essas moléculas, mais vai puxar os elétrons, e mais o polo negativo vai ficar bem definido. Então, o polo negativo dessas moléculas vai ficar bem definido. E aí ela vai interagir facilmente com a resina ionizada com carga positiva. Então, do meio para baixo aqui, ó, essas moléculas elas vão apresentar maior seletividade com a resina ionizada com carga positiva, né? Ou seja, em pH básico. Do meio para cima, essas moléculas elas vão apresentar maior seletividade com a resina em pH ácido. Ok? Tudo bem?
Então, como funciona a cromatografia de troca iônica? Exemplo ao lado, como funciona a resina catiônica, trocadora de ânions, como a DE celulose. Então, o que acontece? Ó, moçada, como eu falei para vocês, a resina está ionizada com carga positiva e as moléculas negativas que vão sofrer essa interação, essa absorção com a resina. E aí, as moléculas neutras, né, algumas moléculas negativas, as moléculas positivas, elas vão passar, elas vão ser eluídas, né, rapidamente, elas vão passar e vão, né, enfim, vão resultar ali no nosso recipiente final, seja um becker, um tubo de ensaio, né, a cromatografia de iônica compreende duas etapas, a absorção e a eluição. Para a eluição, as condições de absorção da coluna são pH ou força iônica, são alteradas para neutralizar a interação entre a proteína e a resina. Mais frequentemente utiliza o aumento da concentração do sal no tampão, pois alterações de pH podem desnaturar proteínas, levando-as a precipitar dentro da coluna. Então, o que acontece, pessoal? Para essa eluição, né, os dois fatores devem ser considerados, o pH e a força iônica, que são alteradas para neutralizar a interação, né, entre a proteína e a resina. Então, se você deseja eluir, né, ou seja, algumas classes de moléculas, a gente deseja não ter tanta absorção. Quais são os fatores que a gente vai alterar para que isso aconteça? O pH, né? Só que essa alteração ela tem que ser branda, e aí se utiliza uma solução tampão. O que é uma solução tampão? Provavelmente vocês vão estudar com a professora Paula, mas já basicamente adiantando, é uma solução que, tipo, ela trava o pH. Vamos supor que você tenha ácido acético, que é o vinagre, e você quer que esse pH fique ali na faixa de 4 a 5. pH de 4 a 5. Se você continuar colocando ácido acético, o pH ele vai diminuir, vai diminuir, né? Vai diminuir. Se você quer travar esse pH ali de 4 a 5, você utiliza o ácido acético com acetato de sódio, que é o ácido correspondente ali, que é o sal, perdão, correspondente ao ácido acético. Você vai usar um sal daquele ácido ou um sal daquela base. Isso vai ali, né, na solução, vai proporcionar maior quantidade de íons, tanto íons acetato quanto íons Na+. Então, esses íons vão dificultar o pH se alterar. O pH ir para mais ácido ou o pH ir para mais básico. Então, isso que a solução tampão faz. Ela traz o pH ali numa faixa que você deseja. Tá bom? Gente, um exemplo dessa desnaturação proteica. Eu uso muito isso quando vou assar uma carninha. Se você utilizar o limão ou o vinagre na carne ali do churrasco, ela vai ficar mais macia, principalmente antes, né, do seu cozimento lá na brasa, né, ou na churrasqueira elétrica, enfim. Na elétrica, esse mecanismo é mais eficaz ainda, porque a elétrica a gente sabe que a carne fica um pouco seca, borrachuda, né? Então, o que eu costumo fazer? Furar a carne e espremer limão ou utilizar um pouquinho de vinagre. Esses mecanismos ácidos, né, o vinagre ou o limão, eles vão promover essa desnaturação da proteína, ou seja, eles vão promover uma certa quebra ali de algumas proteínas da carne, tá? Que vai deixar ela mais macia, tudo bem? Então, quando se fala essa desnaturação proteica, a partir do pH, é justamente essa interação. Porque vocês bem sabem que moléculas de proteína, elas são gigantes, né, moçada? Se não me engano, de 100 a mais de 1000 aminoácidos, uma coisa assim, né? Então, são muitos fragmentinhos juntos. Aminoácidos são aqueles fragmentinhos pequenos, né? Guaninas, é isso mesmo? Tipo, guanina, citosina, lisinas, inas, montina. Tá? E aí, o que esse meio ácido faz? Ele vai quebrando um pouquinho, né? De parte dessas moléculas, tá? Bom, e aí aqui só uma explicaçãozinha, né? As moléculas com a mesma carga, elas, ou sem carga, elas não vão interagir com resina.
a adição do tampão vai promover, né, essa seletividade e neutralização de algumas moléculas. Duas modalidades de cromatografia de troca iônica, então, nós temos, né, com a celulose e com a DEAE, né? A celulose, ela possui carga negativa, então ela vai interagir com cargas positivas e vai promover a eluição de moléculas negativas. A dietilamina celulose, ela vai, dietilamina, que a gente tem a carboximetil, né? Ambas celulose. A dietilaminoetil, ela vai interagir com moléculas negativas e vai promover a eluição de moléculas positivas, ou seja, as positivas, elas vão eluir, elas vão passar pelo sistema cromatográfico, né? Então, basicamente isso. Ok? Dúvidas? Aqui falando novamente das relações de potenciais dos eletrônicos, pH e tampão, né, que eu já comentei com vocês. As biomoléculas não retiradas com a mesma carga da resina não são separadas, tá vendo? Elas são eluídas, elas passam, sendo simplesmente arrastadas pelo tampão. Tá? Então, aqui mais um esqueminha mostrando como isso acontece. Né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a cromatografia em gel. Alguns tipos de gel são o dextrano, a poliacrilamida, que também é muito utilizada na eletroforese, a gente vai falar isso no segundo bimestre, tá? Sobre os métodos de eletroforese, agar e agarose. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos, né, de cromatografia utilizando o gel. Como que é, então, essa cromatografia de gel, né, chamada de cromatografia de gel filtração ou peneira molecular? A gente vai ter ali, na fase estacionária, um gel, né, onde esse gel ele é poroso. Nessa geofiltração, as moléculas que penetram nos poros da resina precisam de diferentes volumes de tampão para saírem da coluna, conforme suas massas moleculares, percorrendo os canais internos do grão. Quanto maior o número de grãos que cada molécula entra durante o percurso através da coluna, maior o volume necessário para a sua saída. Moléculas maiores que o diâmetro dos poros não são separadas e saem da coluna com um pouco de tampão, correspondente apenas ao volume da coluna externo aos grãos, também chamado de volume morto. Moléculas menores que o diâmetro dos poros também não são separadas e saem da coluna com um volume de tampão correspondente ao volume interno. Então, basicamente, a gente vai ter um gel que vai selecionar essas moléculas pelo tamanho. Moléculas muito grandes não vão conseguir interagir com o gel. Moléculas muito pequenas também não vão conseguir interagir com o gel. O que é um gel? É uma molécula grande que vai promover ali interações entre elas, as próprias moléculas desse gel, interações intermoleculares, que vai formar o gel mesmo. O gel que a gente conhece, gel de cabelo, né? Aquele aspecto de sólido amorfo, né? Um sólido sem forma. Parece líquido, tem aspecto de sólido, pouca mobilidade, enfim. Tá? Então, o que acontece aqui? Olha que bacana, isso aqui sintetiza bem para a gente. Moléculas grandes não vão interagir com o gel, né? Moléculas muito pequenas podem passar pelo gel, mas também não vão apresentar tanta interação. Moléculas, as verdinhas aqui, ó, de tamanho intermediário, essas vão apresentar maior retenção e interação com o gel, né, que vai ser a nossa fase estacionária aqui. E aí, sim, essas moléculas de tamanho intermediário, elas vão ser seletivizadas, né? Esse método vai promover essa seleção dessas moléculas, tá? As de tamanho intermediário. Então, basicamente, o que a gente tem na cromatografia em gel? Uma seletividade pelo tamanho das moléculas, ok? Moléculas com massas diferentes. Aqui, cada bolinha verde, claro, são os grãos, né, ali do gel, ok? E existem diferentes tipos de resina, né, para filtração. Aqui um exemplo, uma tabelinha com diferentes tipos de resina, de gel, tá? A gente tem géis de dextrana, faixa de resolução, ou seja, a faixa em que elas conseguem separar aqui, né, o tamanho das moléculas, géis de poliacrilamida,
gente vai também retomar esses géis lá na eletroforese. A eletroforese usa muito esses géis de poliacrilamida e géis de agarose, tá? Então, aqui, o tamanho, ou seja, a faixa de retenção, né, de resolução de cada tipo desses géis. Como que a gente vai escolher, professor, cada tipo desse gel para uma cromatografia específica que a gente precisa fazer? Através da literatura. Sempre o primeiro passo da pesquisa é a busca por artigos, por literatura, de algo que já foi pensado, que já foi feito a partir da sua amostra ali, né? A partir da sua amostra inicial, a partir do seu, enfim, né? Do seu trabalho inicial ali, ok? Da sua intenção da pesquisa, tá? Essa parte da resolução indica, então, quais os tamanhos das partículas que falei para vocês, né? Beleza, queridos. E a cromatografia de afinidade, né? Ela vai utilizar uma fase móvel líquida, uma fase estacionária sólida, e a gente vai ter, né, uma seletividade de propriedades biológicas e funcionais dessas moléculas. É muito utilizada para a separação de proteínas também, né? Então, muito importante aqui para a área de biotecnologia também, né, gente? Utiliza-se como fase estacionária, também, né, pode utilizar a agarose, tá? E é isso que a gente tem, um dos métodos mais eficientes para a purificação de proteínas, possibilitando um alto rendimento com um número reduzido de etapas. Separação de moléculas tem como base a interação específica do analista, né? Molécula-alvo com o ligante imobilizado na matriz. Forças envolvidas nessa interação perdão, podem ser não covalentes. E quais são essas forças? São forças eletrostáticas, hidrofóbicas, ligações de hidrogênio. Fonte de hidrogênio é o nome antigo, tá, gente? São interações covalentes, ponte de disulfeto. O que é essa ponte de disulfeto? Classicamente, a gente não estuda esse tipo de interação intermolecular. Classicamente. A gente tem aqueles 4 tipos que eu já mencionei para vocês, de forças intermoleculares, também chamadas de forças de Van der Waals. Todas elas, forças de Van der Waals. Primeiro, dipolo induzido, também chamado de força de London, ocorre entre moléculas apolares. Dipolo permanente ocorre entre moléculas polares. Ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas polares que possuem o FON, né, os FONs, flúor, oxigênio ou nitrogênio, que vão interagir com hidrogênios de outra molécula. E as forças do tipo íon dipolo, que é um íon, negativo ou positivo, que vão interagir com o dipolo. Exemplo de onde isso acontece? Na dissolução de sais em água. Inclusive, eu coloquei para vocês, lá na nossa sala virtual, um monte de figurinhas de como que isso acontece. O mecanismo de solvatação é explicado por forças intermoleculares do tipo íon dipolo. Os íons ali dos sais, Na e Cl-, vão interagir com os dipolos, por exemplo, da água. Então, moçada, essa cromatografia de afinidade, ela vai promover essa maior seletividade, principalmente de proteínas, através de forças inter ou intramoleculares. Tá? Quando eu falo intra, a gente se refere aqui a ligações covalentes. Podem ocorrer ligações covalentes da proteína com a fase estacionária ali, tá? Então, o que acontece? A gente tem um monte de proteínas, né? Essas partículas do gel, aqui nesse caso, são recobertas, né, com um anticorpo antígeno A. Esse anticorpo vai interagir com as proteínas, né? A gente tem aqui a coluna empacotada, ou seja, os agregados de gel recobertos aí com os anticorpos, né? E aí, cada tipo de proteína vai interagir de um modo específico com o gel aqui recoberto por esse anticorpo. Esse anticorpo ele vai interagir com cada tipo de proteína aqui de um modo específico. Então, ó,
Com isso, a gente vai promovendo uma maior seletividade dessa separação das proteínas, tá? Então, na eluição, condições que interferem na ligação da proteína ao ligante são mudanças de pH ou a força iônica ou por competição com o ligante livre. Como assim, professor? Competição entre essas proteínas livres. Basicamente, então, o que a gente vai ter? A seletividade de proteínas a partir dessa diferença de interação com a fase estacionária. Basicamente isso, tá, gente? Aqui, nesse caso, o antígeno A, ou seja, a proteína A, ela vai interagir apenas, o antígeno A, né, o anticorpo A, né, está aqui na fase estacionária, vai interagir apenas com a proteína A. Então, consegue reter a A, passa a proteína J e B. Quando você varia o pH, né, e utiliza o tampão, aí você vai conseguir remover essas proteínas A, tá, gente? Tipos de ligantes em cromatografia de afinidade. Então, alguns exemplos de ligantes que vai promover essa seletividade das proteínas, né? Proteína A, proteína G, isso é uma tabelinha mesmo para mostrar para vocês, né? Lisina, o que elas vão reter aqui durante esse processo, ok? Basicamente isso. Hormônio específico, ligação específica, molécula-alvo, análogos ou substratos. Aqui são algumas classes, né, que a gente pode também aí, promover essa ligação e essa interação, tá? Sítios de ligação entre as proteínas que permitem a purificação de anticorpos, por cromatografia de atividade. Professor, perdão, gente, não consegui ler. Deixa eu só voltar para ver o que o nosso colega falou. Tá, Danilo, novamente, né, aqui mostrando para vocês, essa cromatografia de afinidade, os princípios básicos vão ser o mesmo. A gente vai ter nossa amostra, a gente vai ter a fase estacionária e a fase móvel. Qual é a diferença, a grande diferença desse método? É a utilização também de gel, no caso, na maioria das vezes, a garose, e esse gel vai estar recoberto por algum tipo de anticorpo, algum tipo de enzima, algum tipo de proteína, que vai interagir especificamente com alguns tipos de proteína também, que a gente quer separar, que a gente quer reter, né, e etc. Então, basicamente, a diferença e o princípio dessa técnica é esse, ok? E aí, para finalizar, a gente tem a cromatografia de partição. Depois vocês deem uma olhada com mais calma, qualquer dúvida estou à disposição, Danilo, mas é basicamente isso. Essa cromatografia de partição, a gente vai ter uma fase móvel gasosa, uma fase estacionária líquida e processos de solubilidade. Um exemplo aqui da cromatografia ali tem fase reversa, onde a gente vai ter os picos aqui, né, característicos de cada amostra que a gente está separando. E aí, um esqueminha para a gente sintetizar aqui o que a gente viu, né? Tipos de aplicações da cromatografia líquida. Aumento da polaridade, a gente tem moléculas insolúveis em água, apolares, iônicas, polar e não iônicas. E aí, a faixa, né, onde cada tipo de cromatografia vai ser mais específica, né, mais bem utilizada em cada caso desse das propriedades das moléculas da nossa amostra. Olha só, então a cromatografia de absorção vai ser interessante para moléculas insolúveis em água e moléculas apolares. A de troca iônica vai ser interessante para moléculas iônicas insolúveis em água. A cromatografia em gel, elas vão pegar, né, toda essa faixa de moléculas insolúveis em água, apolar, iônica, tá? Então, aqui é só um gráfico para sintetizar e resumir o que a gente viu aí, qual a aplicação de cada tipo de cromatografia dependendo, né, das características das moléculas da nossa amostra, tá? E aí, aqui um fluxograma, um esqueminha, né, onde a gente tem a separação, né, de algumas moléculas de proteína, por exemplo. Então, esse fluxograma, ele mostra
a separação de proteínas, né, mostrando etapas sucessivas, cada uma constituindo de um método, né, que leva ao isolamento de uma proteína presente em uma mistura complexa. Observe que a quantidade de proteínas inicial, né, é 100 gramas presente no material inicial. Quando da proteína purificada se obtém, ao final, 0,01 gramas. Então, a gente parte de uma amostra de 100 gramas e vai fazendo esse processo de separação. E lá no final, a proteína específica que a gente quer identificar, a gente vai conseguir identificar ela em uma quantidade muito pequena. Por quê? No início, tinham milhares de proteínas juntas ali na nossa amostra, tá? E esses números são típicos para a classificação da maioria das proteínas, em especial as enzimas. Em cada etapa, a proteína de interesse é separada das demais, com base em uma propriedade diferente, que a gente comentou na aula de hoje, né, gente? A partir dessas propriedades das proteínas, potencial isoeletrônico, etc., afinidade eletrônica, a gente vai conseguir separar essas diversas proteínas. Consequentemente, as proteínas ainda misturadas com aquela que está sendo isolada são cada vez mais semelhantes em suas características físico-químicas, exigindo métodos cada vez mais sensíveis, capazes de explorar pequenas diferenças. Então, moçada, a partir do que a gente vai afunilando aqui, ó, essas características das moléculas, elas vão ficando mais parecidas ainda, né? Então, por isso que esse aumento da seletividade, ó, perceba, precipitação depois, cromatografia de troquiões, cromatografia de troquiões variando o pH e uma resina diferente, depois a cromatografia em gel. Então, isso tudo vai afunilando, né? A gente vai conseguindo separar mais e mais essas moléculas. Quando chega aqui no finalzinho, ó, elas já têm características muito semelhantes. Então, o método ele tem que ser muito específico aí para a separação dessas moléculas com propriedades muito semelhantes. Ok? Aqui uma tabelinha, né, mostrando, por exemplo, essas quantidades, né, em volume, à medida que você vai afunilando aí os métodos. Ok? E é isso, queridos. Dúvidas? Dúvidas, queridos? Acompanharam tudo? Tudo bem, Isadora? Entenderam basicamente as diferenças entre os métodos? O básico, gente, o primordial, né, a essência dos métodos cromatográficos, eles são os mesmos, né? São os mesmos. O que vai variar, pessoal, essas afinidades e interações diferentes entre as moléculas. Cada método ali tendo uma peculiaridade em específico para a gente conseguir ir afunilando e separando cada vez mais essas moléculas que muitas das vezes possuem propriedades semelhantes. Gente, então, depois, dê uma olhada com carinho nessa aula, olhem novamente os slides, olhem tudo novamente, tá? E qualquer dúvida, podem me mandar aí no balãozinho lá das dúvidas, né, no Moodle, ou no e-mail, tá? Você tem à vontade. O balãozinho do Moodle eu vejo mais rapidamente, ok? Deixa eu só tentar extrair aqui a frequência. Olha, gente, hoje foi rápido. Eu saí e entrei de novo da sala, né? Para dar certo aqui o negocinho e já abaixou. Eu vou mostrar porque vocês... Mentira, professor. Peraí, se você... A frequência não deu certo. Não é possível. Não é possível que foi rápido assim. Então, moçada, tá indo. Aqui só para mostrar para vocês. Baixou a tabelinha, aqui no cantinho esquerdo, com a frequência de todos. Queridinhos, aleluia! Consegui terminar exatamente 9 horas em ponto. Queridos, qualquer dúvida, por gentileza, se pronunciem, fiquem à vontade, ou olhem com calma essa aula e digiram, né, todo o que a gente falou hoje, as principais diferenças dos métodos, as principais aplicabilidades dos métodos, e perguntem novamente alguma dúvida que está aí na cabecinha.
Não, Mariana, beleza, Isadora? Então, eu vou confiar em vocês, vou confiar que vocês vão olhar as tarefas do tio, vão fazer até sábado, gente. Esse é o último prazo agora, hein? E então, agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço a paciência em nos ouvir, agradeço o empenho de vocês em estar firmes e fortes aí no conhecimento, valorizando e respeitando esse momento síncrono, tá, gente? Muitíssimo obrigado, excelente restinho de semana, bons estudos, fiquem com Deus, bom intervalinho e boas aulas. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus, um abraço.